Vamos ver um pouquinho sobre as verdadeiras histórias das princesas da Disney? Olá! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as princesas da Disney. E como que vai funcionar, gente? Eu tenho aqui em mãos, o livro dos Irmãos Grimm, tá? Contos de Fadas Irmãos Grimm, que é a história verdadeira das princesas da Disney. Eu vou ler três princesas, as três que eu mais sou ligada, tá? Desculpa meu gato, é que é o horário de carinho. Então, vai funcionar assim, eu vou ler para vocês enquanto vocês veem eu fazendo um desenho dessas três princesas juntas, certo? Gente, vamos lá. O desenho, ele não ficou lá tão legal assim, porque eu ainda tô aprendendo a mexer com a mesa digitalizadora, tá? Eu ainda tô aprendendo alguns macetes também no Krita. Então, é complicado fazer um desenho tão especialista, tão bonito, mas eu tentei dar o meu melhor aí para vocês, tá? Espero que vocês gostem do vídeo. Vamos lá, eu vou ler aqui para vocês. A Bela Adormecida. Há muito tempo, havia um rei e uma rainha que desejavam ter um filho. Um dia, enquanto a rainha tomava banho, um sapo saltou da água e disse: "O seu desejo será realizado. Antes de um ano, você ganhará uma filhinha." Assim aconteceu como o sapo previu. A rainha teve uma menina tão linda que deixou o rei feliz da vida. Para celebrar o nascimento, o rei preparou uma grande festa. Convidou todos os parentes, amigos e vizinhos, e também as fadas, a fim de obter boas graças para a criança. Havia 13 fadas no reino, mas o rei tinha apenas 12 pratos de ouro para servi-las. Por isso, uma das fadas não foi convidada. A festa foi maravilhosa. Cada uma das fadas ofereceu um presente mágico à criança. Uma deu a virtude, outra a beleza, a riqueza e assim por diante. As fadas deram tudo o que a princesinha poderia vir a desejar no mundo. Assim que 11 das fadas ofereceram as suas graças, apareceu de repente a 13ª fada. Ela quis se vingar do rei, por não ter sido convidada. Entrou no salão sem cumprimentar nem olhar para ninguém e gritou para que todos ouvissem: "Quando a princesa completar 15 anos, será picada com um fuso de tear, envenenado e cairá morta." Sem dizer mais nada, foi embora. Todos os convidados ficaram assustados com a maldição. A 12ª fada, porém, que ainda não tinha formulado seu desejo, deu um passo à frente. Ela não tinha capacidade de anular o feitiço da praga, mas podia abrandá-la, de modo que disse: "A sua filha não morrerá, mas dormirá um sono profundo, que durará 100 anos, e só poderá ser despertado por um beijo de amor." O rei queria salvar a filha desse infortúnio de qualquer jeito. Ordenou que todos os fusos de tear que existissem no reino fossem destruídos. À medida que o tempo passava, os presentes das fadas madrinhas foram se cumprindo. A princesa cresceu bela, educada, amável e inteligente. Todos que a viam se encantavam por ela. Justamente no dia em que ela completou 15 anos, o rei e a rainha tiveram que sair. A menina, ao ficar sozinha, foi passear pelo castelo, entrou em todos os aposentos. Depois de um tempo, foi até uma antiga torre onde havia uma escada estreita em caracol. Subiu por ela e encontrou uma pequena porta. Na fechadura tinha uma chave bem velha e enferrujada. Mesmo assim, ao dar a volta na chave, a porta se abriu. Num pequeno quarto, havia uma velhinha sentada a fiar linho. Ela vivia tão isolada na torre que não soube a ordem do rei sobre os fusos de tear. "Bem-vinda! Bom dia, vovozinha! O que a senhora está fazendo?" "Estou fiando linho", respondeu a velhinha e inclinou a cabeça sobre o trabalho. "Que tipo de coisa é esta que gira tão depressa?" perguntou a princesa, pegando no fuso. Mãe encostou, picou o dedo. Imediatamente caiu numa cama que havia ao lado e entrou em sono profundo. O rei e a rainha, que tinham acabado de retornar, deram alguns passos no salão e também adormeceram. O mesmo aconteceu com os membros da corte.
Os cavalos dormiram nas cocheiras, os cães nos pátios, os pombos nos telhados, as moscas nas paredes e até o fogo da lareira parou de crepitar. A carne que assava no fogão parou de estalar. O cozinheiro que puxava o cabelo do ajudante na cozinha por qualquer tolice que ele havia feito largou e ambos adormeceram. O vento parou e nas árvores em frente ao castelo nenhuma folha se mexia. Em volta das muralhas do castelo começou a crescer uma sebe de espinhos que a cada ano ficava mais alta, até que ocultou todo o castelo. Passaram-se décadas e começou a circular na região a lenda da Bela Adormecida, nome pelo qual a princesa era conhecida. De tempos em tempos apareciam príncipes que tentavam encontrar um caminho através da sebe de espinhos para entrar no castelo, mas nenhum deles conseguiu chegar até o castelo. Acabavam por ficar presos no meio dos espinhos. Depois de muitos anos, um príncipe muito audacioso visitou a cidade e ouviu um velho falar sobre a lenda do castelo oculto pela sebe. Ele contou que uma linda princesa chamada Bela Adormecida dormia há 100 anos, além de todos os habitantes do castelo. Disse também que muitos príncipes tinham tentado atravessar a sebe, mas morreram presos nos espinhos. O príncipe declarou: "Eu não tenho medo. Irei e verei a Bela Adormecida." O bondoso velho tentou impedi-lo de se aventurar, mas o jovem ignorou o conselho. Os 100 anos se completaram. O jovem, ao chegar à sebe, como por enquanto, viu que os arbustos de espinhos começaram a encher-se de flores. Assim o caminho ficou livre. Após sua passagem, tudo voltou como antes. No pátio, ele viu os cães dormindo. No telhado estavam os pombos com as cabeças escondidas debaixo das asas. Quando entrou no castelo, viu moscas dormindo nas paredes. Na cozinha, o cozinheiro ainda tinha a mão levantada como se fosse bater no ajudante. Perto do trono, também estavam o rei e a rainha adormecidos. O jovem continuou a percorrer o castelo. Estava tudo quieto. Finalmente chegou à torre e encontrou no quarto dele a princesa, que dormia profundamente. Ao vê-la tão bonita, ele não se conteve. Abaixou-se e a beijou. Assim que a tocou, a Bela Adormecida abriu os olhos e sorriu para ele. Levantou-se, deram as mãos e desceram juntos. O rei, a rainha e os cortesãos também acordaram e entreolharam-se surpresos. Os cavalos nas cavalariças abriram os olhos e sacudiram as crinas. Os cães olharam em volta e abanaram as caudas. As pombas dos telhados tiraram as cabeças de sob as asas, olharam ao redor e voaram para o campo. As moscas na parede começaram a mover-se lentamente. O fogo na cozinha acendeu-se novamente e assou a carne. O cozinheiro puxou a orelha do ajudante. O melhor da história, o príncipe apaixonado se casou com a princesa num dia ensolarado. A festa de casamento no castelo foi linda. O casal viveu feliz por muitos e muitos anos. Gente, lembrando uma coisa meio óbvia, não beijem ninguém que tá dormindo na boca, por favor. Não faz isso. Agora, vamos pra minha princesa favorita da infância, que eu amava, assim, com todo o meu coração quando eu era criança. Vamos. Branca de Neve. Há muito tempo, na Europa, no meio do inverno, quando os flocos de neve caíam de céus leves como plumas, uma rainha estava sentada costurando junto a uma janela com esquadrinhas de madeira escura, chamado ébano. Ela costurava distraída, olhando os flocos de neve que caíam lá fora, e por isso espetou o dedo em uma agulha e 3 gotas de sangue caíram na neve. Aquele vermelho em cima do branco ficou tão bonito que ela pensou: eu queria ter um bebê assim, que fosse branco como a neve, lábios vermelhos como sangue e cabelos negros como a madeira da moldura dessa janela. Algum tempo depois, ela teve uma filha, que era branca como a neve, de boca vermelha como sangue e tinha cabelos negros como ébano. Deram o nome dela de Branca de Neve. Só que quando ela nasceu, a rainha morreu. Certo dia, o pai de Branca de Neve voltou a se casar com uma mulher belíssima, mas extremamente cruel. Desde o primeiro dia, ela tratou muito mal a menina. Para piorar, a madrasta era feiticeira. Assim que o rei morreu, a rainha, inconformada com a beleza de Branca de Neve, exigiu que ela fizesse todo o trabalho da casa. A rainha
tinha um espelho mágico e todos os dias perguntava quem era a mulher mais bela do mundo. E todas as vezes o espelho respondia que era ela. Um dia, ao fazer a habitual pergunta, o espelho respondeu: você é bela, mas Branca de Neve é muito mais. O ciúme foi tanto que a malvada rainha ordenou que um dos seus empregados que levasse Branca de Neve até o bosque e a matasse. Como prova de que havia cumprido tão cruel crime, deu a ele um cofrezinho para trazer o coração da Branca de Neve. Quando o empregado ia cometer o horrível crime, teve pena da pobre princesinha e decidiu não matá-la, mas preveniu-a que fugisse para o mais longe possível. Depois, para poder levar à rainha uma prova de que havia obedecido às suas ordens, caçou um veado e colocou o coração do animal dentro do cofre. Muito assustada, Branca de Neve correu pelo bosque até o anoitecer. Ficou tão cansada que se deixou cair numa pequena clareira onde adormeceu profundamente. Ao acordar no dia seguinte, estava rodeada por passarinhos e outros pequenos animais da floresta. Na hora, ficaram todos amigos da princesinha. Ela contou tudo o que havia acontecido. Como a Branca de Neve não tinha para onde ir, os animaizinhos a levaram para uma casinha no centro do bosque. Parecia uma casa de boneca de 2 andares, mas muito bagunçada. As mesas, as cadeiras e as camas eram muito pequenas. Tudo estava muito sujo e nada estava em ordem. Pelo tamanho pequeno das coisas e dos móveis, a princesa pensou que a casa fosse habitada por crianças. Com a ajuda dos animaizinhos que a acompanhavam, a casa ficou toda arrumada e cheirosa. As roupas limpas, os móveis sem pós e os utensílios de cozinha brilhavam de tão limpos que ficaram. Pouco depois de acenderem a lareira, Branca de Neve subiu para o andar de cima, juntou 3 caminhas e se deitou. Adormeceu tranquilamente. Já era noite quando 7 mãezinhos caminhavam, um atrás do outro, em direção à casa do bosque, cantando uma alegre canção. Eram os donos da casa onde Branca de Neve descansava. Todos eles, menos um, tinham uma barba muito branca. Eles voltavam do trabalho numa mina de diamantes que existia no bosque. Ao chegar em casa, ficaram surpresos com as luzes acesas e tudo tão limpo e arrumado. Começaram a revistar toda a casa, de repente encontraram a Branca de Neve que ainda dormia. Quando a princesinha acordou, eles se apresentaram para ela, cada um deles com carinha diferente e personalidade própria. Ela contou a ele todas as aventuras por que tinha passado. Os anõezinhos então decidiram tomar conta dela. A Branca de Neve ficou tão feliz que naquela noite mesmo preparou um jantar delicioso. Depois de comerem, fizeram uma festa que todos cantaram e dançaram. Como sempre fazia, a malvada rainha consultou seu espelho mágico e soube que Branca de Neve continuava a ser a mulher mais bonita do mundo. Soube também o lugar em que ela estava morando. Furiosa, decidiu acabar pessoalmente com a vida da princesinha. Para isso, passou o veneno numa maçã. Logo que a Branca de Neve desse uma mordida na maçã, cairia num sono profundo. Ficaria como morta. Só poderia despertar se ganhasse um beijo de amor. A bruxa, disfarçada de velhinha bondosa, foi até a casa dos anõezinhos, mas só se aproximou depois que eles saíram para o trabalho. Assim que a Branca de Neve ficou sozinha, a rainha malvada bateu palmas e pediu a ela um copo d'água. Como agradecimento, deu a ela a maçã envenenada. Que belo agradecimento! Branca de Neve mordeu e caiu no chão. Os animaizinhos dos bosques avisaram os 7 anões o que tinha acontecido. Logo eles largaram o trabalho e correram para casa. Ao encontrar a princesinha como morta, todos se desesperaram e choraram muito. Os anõezinhos ainda viram a bruxa fugir. Imediatamente foram atrás dela para castigá-la. Para escapar de seus perseguidores, a rainha malvada escalou o alto da montanha. Foi a sua perdição, pois escorregou e caiu no abismo onde morreu. Ela foi castigada e acabaram as suas maldades. Os anõezinhos voltaram correndo junto de Branca de Neve. Muito tristes, eles colocaram a princesinha numa cama forrada de flores e permaneceram ali chorando a perda da amiga. De repente, passou um príncipe e ouviu muito choro. Ele parou e resolveu ver o que tinha acontecido. Ao entrar na casa, viu a belíssima Branca de Neve deitada na cama. Ficou encantado, daí chegou bem perto dela e a beijou. Esse beijo de amor quebrou o feitiço e a princesa despertou. Os anõezinhos pularam de alegria, a princesinha estava viva.
O príncipe pediu a Branca de Neve em casamento. Ela aceitou porque também se apaixonou por ele. Assim, e depois de agradecer e se despedir dos seus pequenos amigos, o casal seguiu para o palácio do príncipe. Alguns dias depois eles se casaram. O casamento foi maravilhoso. Para a alegria e surpresa de Branca de Neve, os 7 anõezinhos estavam presentes na festa. E para finalizar a leitura dos 3 contos, eu vou falar de outra princesa também que eu era completamente apaixonada na minha pré-adolescência, tá? Que era Rapunzel. Era uma vez um casal que há muito tempo desejava ter um filho. Porém, os anos se passavam e o sonho não se realizava. Um belo dia, finalmente, uma mulher percebeu que Deus ouviria suas preces. Um bebê estava a caminho. Por uma janelinha da casa onde moravam, era possível ver no quintal vizinho um magnífico jardim cheio das mais lindas flores e das mais viçosas hortaliças. Pertencia a uma feiticeira muito temida e poderosa, e o terreno era rodeado por um muro altíssimo que ninguém se atrevia a escalar. Um dia, espiando pela janelinha, a mulher admirou-se ao ver um canteiro cheio dos mais belos pés de rabanete que jamais imaginara. As folhas eram tão verdes e fresquinhas que lhe abriram o apetite e sentiu um enorme desejo de provar os rabanetes. A cada dia seu desejo aumentava mais, mas ela sabia que não havia forma de conseguir o que queria e por isso foi ficando triste, abatida e com um aspecto doentio. Um dia um marido, preocupado, perguntou: "O que se passa contigo, querida?" "Ah, se eu não comer os rabanetes do jardim da feiticeira, acho que vou morrer", respondeu a mulher. O marido, que a amava muito, pensou: "Não posso deixar minha mulher morrer. Tenho que conseguir esses rabanetes, custe o que custar." Ao anoitecer, encostou uma escada no muro, pulou para o quintal do vizinho, arrancou apressadamente um punhado de rabanetes e levou-o para a mulher. Muito rapidamente preparou-lhe uma salada que ela comeu deliciada. Ela achou o sabor da salada tão bom, mas tão bom, que no dia seguinte o seu desejo de comer rabanetes ficou ainda mais forte. Para sossegá-la, o marido prometeu que ele iria buscar mais um pouco. Quando a noite chegou, pulou novamente o muro, mas mal pisou no chão do outro lado e levou um susto e tanto. De pé, diante dele estava a feiticeira que ameaçou: "Como se atreve a entrar no meu quintal como um ladrão para me roubar os rabanetes? Vai ver só o que te espera." "Oh, tenha piedade, eu só fiz isso porque fui obrigado. Minha mulher viu os rabanetes pela nossa janela e sentiu tanta vontade de comê-los, mas tanta vontade, que falou que morrerá se não levar alguns", contou o homem. A feiticeira acalmou-se e disse: "Se é como diz, deixe-o levar os rabanetes que quiser, mas com uma condição. Vai me dar a criança que sua mulher vai ter. Cuidarei dela como se fosse sua própria mãe e nada lhe faltará." O homem estava tão apavorado que concordou. Pouco tempo depois, o bebê nasceu. Era uma menina. A feiticeira surgiu no mesmo instante, deu à criança o nome de Rapunzel e levou-a embora. Rapunzel cresceu e tornou-se a mais bela criança do reino. Quando fez 12 anos, a feiticeira trancou-a no alto de uma torre no meio da floresta. A torre não possuía nem escada nem porta, apenas uma janelinha no lugar mais alto. A torre não possuía nem escada nem porta, apenas uma janelinha no lugar mais alto. Quando a velha desejava entrar, punha-se debaixo da janela e gritava: "Rapunzel, Rapunzel, atire as suas tranças, Rapunzel." Rapunzel tinha magníficos cabelos compridos, finos como fios de ouro. Quando ouviu a velha chamar, abria a janela, desenrolava as tranças e atirava para baixo. As tranças caíam 20 metros abaixo e a feiticeira subia sobre elas. Alguns anos depois, o filho do rei estava cavalgando pela floresta e passou perto da torre. Ouviu uma canção tão linda que parou encantado. Rapunzel, para espantar a solidão, cantava para si mesma com sua doce voz. Imediatamente, o príncipe quis subir, procurando uma porta por toda parte, mas não encontrou. Inconformado, voltou para casa, mas o maravilhoso canto tocara-lhe o coração de tal maneira que ele começou a ir para a floresta todos os dias, querendo ouvir outra vez. Numa dessas vezes, o príncipe estava descendo atrás de uma árvore e viu a feiticeira aproximar-se da torre e gritar: "Rapunzel, Rapunzel, atire suas tranças!" E viu a feiticeira subir pelas tranças. Essa é a maneira de falar com ela? Pois eu vou tentar a sorte também.
No dia seguinte, quando escureceu, ele aproximou-se da torre e por baixo da janelinha gritou: Rapunzel, Rapunzel, atire suas tranças. As tranças caíram pela janela abaixo e ele subiu. Rapunzel ficou muito assustada ao vê-lo entrar, pois jamais tinha visto um homem. Mas o príncipe falou-lhe com muita doçura e contou como seu coração ficara transbordando desde que o ouvira cantar. Explicou que não tivera sossego enquanto não a conhecesse. Rapunzel foi se acalmando. E quando o príncipe lhe perguntou se o aceitava como marido, reparou que ele era jovem e belo e pensou: é 1000 vezes melhor morar com ele do que com a feiticeira. E pondo a mão dela sobre a dele, respondeu: sim, eu quero ir com você, mas não sei como descer. Sempre que me vier ver, traga-me um meado de seda. Com ela vou fazer uma trança comprida. Quando ficar pronto, eu desço e me leve no seu cavalo. Combinaram que ele viria sempre ao cair da noite, porque a feiticeira costumava aparecer durante o dia. Assim foi, e a feiticeira de nada desconfiava. Até que um dia Rapunzel, sem querer, perguntou: diga-me, senhora, por que demora tanto para saber quando o jovem filho do rei chega aqui num instantinho? Jura? Jura? Rapunzel, jura? Ah, menina danada! Pensei que tinha te isolado do mundo e você me engana! Esbravejou a feiticeira. Na sua fúria, agarrou Rapunzel pelos cabelos e deu uns safanões, e com a outra mão pegou uma tesoura e cortou suas belas tranças, largando-as no chão. Não contente, a malvada levou a pobre menina para o deserto, onde a abandonou, para que passasse todo tipo de privação e sofrimento. Na tarde do mesmo dia em que expulsou Rapunzel, a feiticeira prendeu as longas tranças num gancho da janela e ficou à espera. Quando o príncipe veio e chamou Rapunzel, Rapunzel, atire suas tranças. A feiticeira deixou as tranças caírem para fora e ficou à espera. Ao entrar, o pobre rapaz não encontrou a querida Rapunzel, mas sim a terrível feiticeira. Com um olhar chamejante de ódio, ela gritou zombeteira: veio buscar a sua amada? Pois a linda vizinha já não está no ninho nem canta mais. O gato apanhou-a, levou-a e agora vai lhe arranhar os olhos. Nunca mais verás Rapunzel. Ela está perdida para você. Ao ouvir isso, o príncipe ficou fora de si e em desespero atirou-se pela janela. O jovem não morreu, mas caiu sobre espinhos que lhe furaram os olhos e o cegaram. Desesperado, ficou perambulando pela floresta, alimentando-se apenas de frutas e raízes, sem fazer outra coisa senão lamentar-se e chorar a perdida da amada. O tempo passou. Um dia, por acaso, o príncipe chegou ao deserto onde Rapunzel vivia na maior tristeza, com seus filhos gêmeos, um menino e uma menina, que eram filhos do príncipe. Ouvindo uma voz que lhe pareceu familiar, o príncipe caminhou na direção de Rapunzel. Assim que chegou perto, ela logo o reconheceu e o abraçou chorando. 2 lágrimas de Rapunzel caíram nos olhos dele, e no mesmo instante o príncipe recuperou a visão e conseguiu ver tão bem quanto antes. O príncipe levou Rapunzel e as crianças para o seu castelo, onde foram recebidos com grande alegria. E ali viveram felizes para sempre. Gente, lembrando que os Irmãos Grimm são contos de fadas para as crianças, mas para crianças de 1800 e bolinha. Então as histórias realmente são mais macabras, são mais violentas, são mais complicadas de se ler. Algumas histórias aqui não estão na sua versão original mesmo, como era contado na época, tá? Porque a Branca de Neve e a Bela Adormecida tem trechos muito pesados da história. A Branca de Neve, no final da história, em que ela pune a Rainha Má, tá? A Rainha Má não morre caindo de um precipício, ela morre de outra forma na história. E a Bela Adormecida, ela sofre pelo príncipe. E ela acaba engravidando, enfim. É bem complicado a história da Bela Adormecida, certo? Então, assim, aqui tá bem fantasioso ainda, tá? Algumas histórias são realmente bem cruéis, mas essa história da Rapunzel eu acho que é original, sim. Então foi isso, pessoal. Se você gostar desse vídeo, já deixa um like, se inscreve no canal, vem fazer parte da nossa família. Se você já faz parte, muito obrigado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!